Agradecemos, Pai, por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Então nos usa, e o Senhor é o melhor convidado, Pai. Fique à vontade no nosso meio. Amém. As crianças vão para o fundo e você pode se assentar. E vamos que vamos, né? Se assente, se acomode aí. Delícia, né? Temos uma igreja confortável e agora é o momento de você poder refletir junto comigo num texto bíblico, né? Então nós já oramos, já cantamos, tivemos um período de louvor tão gostoso, né? Que delícia. Agora é o momento de alimentarmos a alma, né? Alimentarmos nosso espírito aqui através da mensagem. As crianças vão para o fundo, elas se dividem, né, de acordo com as idades. E é muito legal porque elas têm um culto agora infantil, né? O culto de acordo com as idades. Somos 3 salinhas aqui e as crianças elas têm um tempo poderoso agora, o qual elas jantam agora ali, as crianças se alimentam e tem uma palavra para elas, lindo demais, né? E nós vamos aproveitar esse tempo agora aqui, esses minutos que nós vamos ter aqui de pregação, fazer a exposição do texto e analisar, em nome de Jesus. Então, pegue a sua Bíblia aí e abra o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos lá? Abra aí em Lucas capítulo 23. Texto conhecido, hein? Parece que foi poucos dias, não foi não, Márcio? Eu falei, esse texto aqui é bacana, esse texto aí eu vou dar continuidade no que o Márcio pregou semana passada. Então abra em Lucas aí, 23, a palavra que o Márcio trouxe, falou muito ao meu coração semana passada, então eu resolvi dar uma continuidade nessa mensagem dele. Eu quero ler com você a partir do verso 33 até o 43. Lucas 23, 33, 43, né? Olha só, então acompanha aí. Traga sua Bíblia, hein? Traga sua Bíblia sempre para a igreja, aonde você for, nos pequenos grupos, leve a Bíblia. É importante porque é a nossa forma de nos relacionar. Agora, se você não trouxe hoje, nós vamos projetar, hein? Para você não perder nenhum contato com a palavra de Deus, hein? Vamos lá? Lucas 23, 33 diz assim. Eu queria só uma atenção de vocês durante toda essa mensagem, tá? Então se conecte agora aqui com o que o Senhor vai falar ao seu coração, tá bom? Abra o coração apenas, fique atento, tá? O texto diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Presta atenção no verso 34, hein? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E que lindo que é essa mensagem, hein? Nós poderíamos fechar a Bíblia
e já ir embora, né? Mas eu quero tentar, na graça de Deus, expor esse texto para vocês, talvez sobre uma ótica que vocês não viram ainda, e que o coração de vocês esteja aí disponível nesses minutos que nós vamos passar. Eu quero iniciar contando uma história que vai ter uma relação com o tema da mensagem que eu vou trazer já para você. Essa história é uma história real que aconteceu na Escócia, na cidade de Glasgow, da Escócia, tá? E essa história diz o seguinte: diz que uma adolescente fugiu de casa para viver a sua, entre aspas, liberdade. Mas logo ela caiu na realidade da vida, sem dinheiro para se manter e sem coragem de voltar para casa. Ela acabou de entrar no mundo de prostituição, de drogas, e se viu perdida. Os anos se passaram, mas apesar da saudade dos pais, ela nunca mais tentou qualquer contato com eles. E seus pais sempre a procuraram, em vão, porque desde a morte do seu pai, ela nem ficou sabendo que seu pai tinha morrido. Sua mãe intensificou as buscas e deixou um cartaz nos postes espalhados: procura-se. Em qualquer lugar onde ele permitisse, ela colocava um cartaz: procura-se. E neste cartaz, olha que interessante, a mãe havia colocado a sua própria foto. Não colocou a foto da menina, colocou a foto da mãe. E embaixo estava escrita: eu ainda amo você, volte para casa. E aí os meses se passaram sem qualquer notícia, até que um dia essa jovem estava numa fila de sopa para as pessoas carentes, né? E aí a moça viu no poste, assim, ela estava na fila, ela viu no poste a foto da sua mãe, e que apesar já de ter envelhecido bastante, ela ainda conservava o rosto que ela sabia que era da mãe, o mesmo olhar que ela guardava as suas lembranças. E embaixo ela leu: eu ainda te amo, volte para casa. E aí não se pôde conter a emoção, e naquele dia mesmo ela voltou para casa. E era tarde da noite já quando ela chegou. Toda tímida, ela se aproximou da porta, ela ia bater na porta, mas a porta se abriu sozinha, a porta estava aberta. E aí ela entrou assustada e apavorada, com a ideia de que talvez um ladrão entrou e invadiu a casa, e sabe lá o que Deus poderia ter acontecido, ter feito. E ela corre para o quarto, e ela viu a mãe dela dormindo. E aí ela acordou a mãe, e ambas começaram a se abraçar e chorar, e se reconciliaram. E aí ela lembrou da porta que estava aberta, e a moça disse para a mãe: puxa mãe, eu levei um susto tão grande quando cheguei. E ela: por que, minha filha? A porta da frente, ela estava aberta, e eu pensei que algum ladrão tivesse invadido a casa. Mãe, você precisa tomar mais cuidado, mãe, não pode mais se esquecer a porta aberta como ficou. E aí a mãe responde, uma voz de ternura e olhando com os olhos cheios de lágrima: não, meu amor, você não está entendendo. Eu não esqueci a porta aberta. Desde o dia em que você foi embora, essa porta nunca mais foi fechada. Nunca mais foi fechada. E aí o tema dessa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje chama-se Jesus, a porta para o paraíso. Coloca aí, Lucas. Jesus, a porta do paraíso. Coloca o tema aí, Lucas. Esse é o tema que eu quero trazer para vocês hoje. Esse é o tema que eu quero trazer para vocês, e pensar um pouquinho sobre essa porta. Vamos fazer uma ligação então com o texto bíblico, com a história contada, e o que nós vamos aprender hoje aqui, tá? Jesus, a porta para o paraíso. Você crê nisso? Hã? Jesus, a porta para esse paraíso. Agora vamos pensar um pouquinho sobre porta. Vamos lá, vamos de marceneiro aqui e tal. Você já parou para pensar na importância de uma porta para as nossas vidas? Parou para pensar, gente? Parece algo simples, né?
Mas já parou para pensar? Imagine se não existissem as portas, né? O perigo que estaríamos correndo com um ladrão entrar, com alguém estranho entrar, ou talvez os bichos entrar, qualquer tipo de bicho. E quando a gente olha sobre essa ótica que eu estou querendo trazer para vocês, então imagine uma porta, a importância da porta, que qualquer um pode entrar, um bicho pode entrar. Se a gente olha sobre essa ótica, a porta ela pode ser segurança, sim ou não? Representa segurança. Mas também quando nós estamos esperando uma resposta, precisando de um emprego, quem aqui nunca precisou de emprego, né? E aí nós alcançamos, a gente consegue esse emprego, nós dizemos o quê? Deus abriu uma porta para mim, não é isso que nós dizemos? E nesse sentido a porta então ela pode ser uma oportunidade, sim ou não? Oportunidade, né? Mas também quando alguém está em uma cama de hospital, a única coisa que queremos é sair pelaquela porta que às vezes nós estamos vendo. E essa porta pode ser chamada esperança. Eu me lembro que 20 anos atrás, talvez mais, quando eu descobri uma enfermidade que eu tenho até hoje, e meus pais estão aqui, eu era um jovem apenas, e eu fui levado às pressas para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eles detectaram já de cara que eu estava com esse problema, e eu fui levado para a UTI do hospital, e lá eu fiquei vários dias nessa UTI. E nessa UTI eu apenas deitado, não podia sair, mover nada. Eu me lembro quando eu cheguei na UTI, não sei se meus pais chegaram aí na UTI quando eu estava lá. Vocês não chegaram na UTI, vocês chegaram aí. Eu lembro quando eu deitei na UTI, fiquei num plástico assim, em volta. E aí eu saí daquele lugar de isolamento assim, em um lugar, eu não sei quem já esteve em UTI e talvez acordado numa UTI, o quão terrível é uma UTI. E eu me lembro que eu saí desse lugar, desse quarto, eu fui para um outro, da UTI, eu fui num lugar na UTI também, mas era um lugar mais de recuperação. E as únicas coisas que eu lembro assim, que eu escutava, eram os barulhos dos equipamentos. E eu me lembro que uma daqueles dias que eu estava lá, aconteceu algo muito sério com uma pessoa que estava lá, e todos saíram rapidamente. E eu não podia andar. E a única coisa que eu via da cama que eu tinha era uma janela desse lado direito aqui e uma porta que estava desse lado esquerdo. E eu falava, como eu quero sair por essa porta, cara? Eu quero sair por essa porta urgente, eu não vejo a hora de sair. Aí eu desci da UTI depois, fui para o quarto, e a mesma coisa no quarto. Eu quero sair por essa porta. Eu quero sair por essa porta. Esperança. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos um homem condenado, gente, quase morto, batendo em uma porta diferente, a porta da vida, da eternidade, a porta da transformação. Essa é a porta que esse criminoso está ali. E isso me encabulou, eu lendo esse texto, sabe? Porque eu vi um homem ali que estava lá batendo numa porta, a porta de Jesus. E eu comecei a fazer perguntas para o texto. O que faz uma pessoa mudar, gente? Porque se ele é um criminoso, o que fez esse homem fazer assim, ó, em uma porta chamada Jesus? O que faz um homem, uma mulher, um ser humano mudar o seu comportamento? O que pode fazer um bandido, e da pior espécie, se ele estava numa morte de cruz, era a pior pessoa, mudar de ideia, um homem mau ser transformado? O que faz, gente? O que faz? No texto que nós lemos, mostra os últimos momentos de Jesus na cruz, e os seus atos ali, últimas palavras, os últimos respiros. Semana passada o Márcio pregou sobre isso, vocês lembram? Quem estava aqui na igreja, ele pregou sobre isso. Ele usou inclusive esse texto, né? Esse texto falando sobre os nossos pecados produz cruz. E aí ele trouxe um pouquinho sobre a morte de Jesus na cruz, sobre a ótica de um médico. Eu não sei se vocês lembram, tudo o que aconteceu de uma forma corpórea, né? O corpo de Cristo sobre a ótica de um médico. E aí a morte de cruz nos tempos romanos era uma vergonha, era a pior morte que existia.
quando acontecia ali algo capital contra o Império Romano, existiam alguns níveis de morte. A decapitação, por exemplo, era uma, e vários tipos de morte, e a pior dela, o nível máximo, o pior, o que cometeu piores atos, as piores pessoas, era morte de cruz, porque era uma vergonha. Passava nas ruas, a pessoa demorava dias para morrer, e ela ficava ali, sangrando, sofrendo. Era a pior morte que existia. Agora imagine, nós temos 2 criminosos ao lado de Jesus. E aí eu fiquei perguntando, minha cabeça ela vai longe, né? Quantas vezes será que a mãe deles assim, não chorou e não pediu para aquele criminoso mudar de vida? Você muda de vida, menino, vai mudar de vida. Porque se ele está lá e ele não mudou, e eu sei disso que ele não mudou de vida, porque ele está lá morrendo na cruz. Então eu imagino a família, e talvez a mãe, eu falo da mãe porque é um amor mais sublime, é o amor mais próximo de Deus. Então eu imagino uma mãe: filho, muda, sai dessa vida, muda, sai do crime, sai. E ele vai até a última gota dele no crime, porque ele está lá na cruz morrendo. E ele não mudou. Mas depois eu vejo um homem ali, batendo na porta de Jesus. Então o que fez esse homem mudar o seu pensamento? E eu quero tentar mostrar para vocês nesse texto que nós estamos lendo. Então sobre isso que nós vamos conversar em alguns pontos, tá bom? Talvez 2 no máximo. Nós vamos conversar um pouquinho. Então eu queria que você fique atento, tá? Sensível ao que o Senhor quer falar. E a primeira reflexão que eu quero trazer com vocês, o primeiro ponto sobre este homem, esse criminoso, é que Jesus, preste atenção, igreja, preste atenção. Jesus, ele tem poder para transformar condenados. Jesus tem poder para transformar condenados. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus tem poder para transformar condenados. E quando eu falo condenado, é a sentença de morte mesmo. Eu estou usando um exemplo dos criminosos. É a sentença declarada, um destino de morte, de perca. Era esses criminosos na cruz. Agora vem comigo num texto em Mateus, que talvez você nunca observou isso. É a câmera de Mateus desta mesma cena, Mateus 27. Nós vamos ver sobre a câmera de Mateus o que estava acontecendo, para a gente ver a mudança neste criminoso. Mateus 27, 41. Tem um detalhe desse texto aqui que talvez nós nunca observamos, e nós vamos ver isso agora. É a mesma cena, é a mesma história, só que vista sobre uma outra câmera. Então Mateus 27, 41, o texto diz assim, ó: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Verso 44, presta atenção, olha um detalhe que tem no texto aqui, ó. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha que interessante, os ladrões que haviam sido crucificados com ele também o insultavam. Opa, tem um detalhe aqui no texto, hein? No plural está isso aqui, hein? Olha que legal para a gente aprofundar um pouquinho agora. Os dois estavam insultando, hein? Então vem comigo para você não se perder e a gente chegar nesse ponto que eu estou aqui, tá? Veja que esse homem, ao ser crucificado ao lado de Jesus, ele zomba de Jesus. Talvez você nunca tinha observado isso no texto, na câmera de Mateus. Só que a gente viu que ele mudou, sim ou não? Porque não foi ele que falou: oh, mas você não está temendo a Deus? Você viu que ele mudou depois lá na frente? E o que fez esse homem mudar?
Porque na câmera de Mateus aqui eu consigo ver que ele iniciou também zombando como os outros, como outro criminoso, outro ladrão que estava lá do outro lado, os dois insultando. O texto de Mateus fala isso, a Bíblia não se contradiz nem traz dúvida. O que eu vejo é que ele teve uma mudança, e eu vou mostrar no texto essa mudança que ele teve. Então, mas o que fez esse homem mudar, gente? Vem comigo. Jesus fez uma pregação para ele em algum momento? Sim ou não? Fez? Você ouviu Jesus pregando ali? Se arrependa e tal, e tal. Você ouviu? Jesus, até o Márcio pregou, ó, a galera falando a Jesus. Jesus não pregou para ele. Ele viu uma cura acontecendo para depois ele mudar o pensamento. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estão entendendo? Ele começa insultando e zombando Jesus, mas depois, lá na frente, no final do dia, ele muda o pensamento dele. Ou seja, o que fez esse homem mudar? É isso que eu estou no ponto com vocês. O que fez esse homem mudar? Foi uma pregação de Jesus? Não foi, o texto não mostra. Ele viu uma cura acontecendo, uma cura. Ele viu alguma coisa? Sim ou não, a igreja vão participar? Sim ou não? Ele viu algum milagre acontecendo? Ele estava lá na cruz, ele não viu o milagre. Alguém pregou para ele, um pastor foi lá, um ancião foi lá. Não, gente, o que fez esse homem mudar, se ele não viu nada disso? O que faz um pecador mudar seu pensamento? O que faz um homem ser transformado? O que faz um ser humano perdido, rumo à morte, se converter? Sou eu e você. Esse homem, ele inicia o seu dia zombando de Jesus, tirando sarro de Jesus. Você não é o Cristo? E zombando, e xingando. Mas ele finaliza o dia com as portas do paraíso abertas. Hoje você vai estar comigo no paraíso. O que esse homem viu, cara? O que faz esse homem mudar de opinião? O que faz esse homem? Cara, ele não viu um mar se abrindo, sabe? Ele não viu o mar se acalmando na tempestade como Jesus. Ele não viu os demônios obedecendo a Jesus. Ele não viu a lepra sendo curada dos homens, das pessoas. Ele não viu os olhos de alguém sendo abertos. Ele não viu aquela mulher que estava sangrando há anos parar de sangrar. Ele não viu a filha de Jairo voltar à vida. Ele não viu Lázaro. Ele não viu isso. Ele não viu. O que ele viu? Sabe o que ele viu, gente? Ele viu o tipo de pessoa que Jesus era. Sabe o que ele viu? Ele viu, é o ponto 1. Ele viu que Jesus tem poder para transformar condenados. Sabe o que ele viu? Que mudou o pensamento dele, de um zombador, de um condenado à morte. E vai pensando aí que somos nós. O homem da cruz lá, o ladrão. Somos nós. Então o que fez um homem zombador, distante, condenado à morte, mudar de pensamento? É o ponto que eu estou aqui. Ele viu que Jesus tem poder para transformar condenados. Maravilha, pastor. Mas e o que ele viu? Ele viu, sabe o que ele viu? Ele viu Jesus orando. E na oração, cara, como isso é lindo. E na oração de Jesus, ele viu Jesus perdoando as mesmas pessoas que estavam zombando dele. E aonde eu vejo isso? No verso 34. Vem comigo, lá no texto que nós estávamos, um texto base, de Lucas 23, o verso 34. E olha que lindo isso. Projeta aí Lucas 23, do Lucas, o verso 34. É isso aqui que ele vê, ó. É isso que faz mudar ele. Olha a oração que Jesus fez. Esse aqui que esse criminoso vê. Ele viu isso aqui, ó. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, e na cruz, cara, coloca o seu coração aí, tá? Na cruz, Jesus inaugura um perdão que não existe. Porque nós não conseguimos mensurar e dimensionar isso. Porque pensa num perdão que talvez você já deu. Eu te perdoo. Ou talvez você recebeu um perdão. Você deu ou recebeu? Pensa aí.
Esse é o perdão máximo. Pensa aí, pensa em alguém, em alguma situação, pensa aí. Pensou? Esse é o perdão máximo que nós conseguimos dar ou receber. É sempre um perdão condicional, sim ou não? Não é sempre assim? Quando a gente recebe ou dá um perdão, é sempre pela metade. É um perdão básico. É um perdão vigiado. Sabe como a gente perdoa? A gente faz assim, ó, eu te perdoo, mas eu não quero nunca mais te ver. É assim ou não é? O nosso perdão, né? É condicional. Eu te perdoo, mas a partir de agora, hein, as coisas têm que ser diferentes. Não é assim? Nosso perdão é o máximo, né? Não podemos reclamar muito, que é o perdão que o ser humano consegue dar, né? Eu te perdoo, mas se você fizer isso ou aquilo, hein, né? Eu te perdoo, mas você tem que me conquistar novamente. É assim que nós conseguimos dar. E esse homem que está lá na cruz, que nunca viu um milagre, nunca viu uma pregação de Jesus, ele escuta um perdão, cara. Ele viu o tipo de gente que Jesus é. Ele viu um perdão diferente, um perdão íntegro, honesto e verdadeiro. Esse era o perdão que Jesus estava lá. Jesus estava num momento de maior dor dele. O Márcio trouxe isso semana passada. Sangrando, sofrendo. Imagina a coroa de espinhos entrando em sua cabeça. Imagina os cravos aqui rasgando as suas artérias e quebrando os seus ossos. Imagina o seu pulmão aqui sendo comprimido e um furo aqui à sua esquerda. Imagina todo o sangue que já tinha escorrido e secando, e as moscas sentando, e ele não suportando mais o peso. Imagina tudo isso. Ele estava nesse momento de maior dor, e sangrando e sofrendo, e ele oferece o perdão, gente, para as pessoas que nem estavam pedindo perdão. Vocês viram? Por acaso você viu lá quem que estava lá? Os soldados, a população, as autoridades. Você viu algum deles falando, me perdoa? Você viu? Você viu alguém deles fazendo isso? Nenhum. E Jesus fala assim, perdoa, Pai, perdoa, que eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem, perdoa. Isso é diferente, isso é novo. Ele vem, ele intercede e oferece um perdão sem exigências, igreja, sem condicionais, sem linhas pequenas, sem contratos, sem troca, sem barganha. Jesus oferece o perdão de graça e da graça. E aquele criminoso, aquele ladrão, nunca havia visto isso antes na sua vida de crime, sabe, na sua vida distante, longe, mesquinha. Você sabia que na ética do crime, tem um negócio assim, né, na ética do crime, se o cara pode roubar em outros bairros, mas ninguém pode roubar no bairro dele. Você viu? Essa ética do crime é a ética do crime. Tem uma outra ética do crime também, que é perdão não existe. Perdão, você passou da linha, sabe o que é? Já era, não existe perdão. E esse cara estava lá, algo que para ele nunca viu, ouviu diferente. E ele estava lá, vendo, sangrando, e vendo uma pessoa, ele olhando para ele, falando, perdoa. E Jesus diz no verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Sabe que em outras palavras Jesus está querendo dizer aqui? Pai, perdoa-lhes, não porque eles são bons, mas porque nós somos bons. Lucas, coloca a frase 1, dá para colocar? Coloca aí, por favor. Que o perdão de Jesus liberado não depende da bondade dos ofensores, mas sim da bondade do ofendido. Faz sentido? Está prestando atenção, igreja? Faz sentido isso? Faz sentido? Que quando a gente olha o Império Romano complexo, ele significa que aquele homem, ele passou por todas as instâncias possíveis, sabe? Antes de chegar naquela cruz ali, gente, todos os carimbos, as assinaturas aconteceram. E aquele homem talvez até tentou pedir perdão, gente, me perdoa, olha, me perdoa. E não perdoaram ele. E agora ele está ali ao lado de Jesus oferecendo um perdão de graça, gratuito, oferecendo a graça. Ele vê o comportamento de Jesus,
É como se ele pensasse, aquele homem que está ao lado de Jesus, é como se ele estivesse pensando assim, ó: e se for verdade essa placa que está na cabeça dele, ó? O que estava escrito na placa? O verso 38, projeta aí o verso 38, Lucas. Sabe o que estava escrito na placa? Este é o rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Imagina ele está lá assim, ó, e ele vendo Jesus falando: Pai, perdoa porque não sabe. Aí ele olha para cima e está escrito: este é o rei dos judeus. Imagina ele falar: e se isso for verdade? E se isso for verdade, gente? Gente, o poder de Jesus para transformar a natureza, a tempestade, o tempo, as enfermidades, a morte, agora recai principalmente sobre pessoas condenadas, como eu e você. E esse ladrão, esse criminoso, essa pessoa da pior qualidade, na cruz, sabe quem é? Sabe quem é? Um de cada lado lá. Esse ladrão, esse criminoso, a pior pessoa, os piores crimes. Sabe quem representa lá? Quem representa? Quem representa nessa cruz? Quem que é esse ladrão? Nós. Ô pastor, eu sempre achei que eu era Jesus. Ô filhão, você está mais para o criminoso. É o criminoso. Somos nós ali, ó. Nós. Ou você se esqueceu que você e eu, nós também zombávamos de Jesus antes de encontrá-lo verdadeiramente? Ou você se esqueceu que você também era um criminoso antes de ouvir a voz do seu Senhor? Ou você se esqueceu que você também estava condenado à morte? Você sabia? Você estava condenado à morte? Se você não sabia, eu estou te falando isso, hein? Condenado à morte antes de ouvir: Pai, perdoa eles. Antes de ouvir isso, sabe que você e eu estava condenado à morte. Somos nós, as nossas escolhas, as atitudes, um pecado original em nós, o nosso egoísmo, as nossas agendas. Mas aí chega um momento, igreja, isso é o que me confronta, o que me acalma, o que me dá paz, é o que me dá norte, é o motivo que Deus está aqui. Chega um momento que nós ouvimos: Pai, perdoa-lhes. E isso muda tudo, igreja. Isso muda tudo. Coloca a outra frase, Lucas, a frase 2. Isso muda tudo. Porque o que te qualifica no reino não é a sua ficha e nem o seu histórico, mas sim o seu Deus, igreja. O que qualifica você não é a sua ficha, porque sabe o que eu e você temos? Ficha suja. Nosso histórico é ficha suja. Pega a ficha sua aí, vai lá apresentar, é ficha suja. Eu estou falando espiritualmente, é ficha suja. Então o que qualifica no reino não é a minha ficha, não é o meu passado, ou o presente que eu fiz até agora aqui, que me trouxe aqui. O que te qualifica no reino é o seu Deus, e isso é maravilhoso. Você pode ter chego aqui com as maiores atrocidades, e eu estou me equiparando a isso, às atrocidades, porque estou vendo através do texto bíblico, homem na cruz, e para estar na cruz lá era pior, os piores crimes. Então nós podemos ter chego aqui nessa noite cometendo as piores atrocidades. Pode entrar pelaquela porta lá, ó, um usuário de droga. Vai pensando, o que é atrocidade para você? O que é atrocidade? O que é? Vai pensando. Pode chegar o que ali? Uma pessoa que traiu, o que mais? Um assassino, se entrar aqui e sentar? Pois é, você pode ser uma dessas pessoas. Você pode chegar aqui sem nenhuma esperança. Talvez você está com seu coração sem nenhuma esperança, não acreditando mais em nada, em igreja, e pastor, e essa conversinha fiada. Nossa, eu não aguento mais isso. Talvez você pode estar aqui com uma condenação declarada, mas deixa eu falar, existe esperança. Cara, é isso que me move. É isso que me move. Para pecadores arrependidos. E aí isso me leva para o segundo ponto. E hoje eu prometo que eu vou pregar só em 2 pontos, tá? Me leva para o segundo ponto. E o segundo ponto diz o seguinte: o paraíso
está acessível a todos. Presta atenção, igreja, presta atenção. O paraíso está acessível a todos, mas nem todos acessam o paraíso. Fez entender? Entendeu? Deu bug aí. Vocês entenderam? O paraíso está acessível a todos, mas nem todos acessam o paraíso. E eu vou mostrar para você alguns textos, e depois eu vou voltar nesse texto original que nós estamos lendo aqui, tá? O texto base. Vem comigo alguns textos. Eu vou só falar, porque são alguns, você anota apenas para você ler e estudar depois, tá? Durante o pequeno grupo. Eu vou ler alguns textos para você. Atos 13, 38 e 39 diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que... Eu estou lendo errado, gente? Era para falar crer. Estou lendo errado, meu Deus do céu. Por meio dele, cadê o verso 39? É o 39, Lucas, coloca o 39 aí. Boa. Acelera o bigode, achei que eu estava lendo errado, gente. Por meio dele, projeta no bigode aí, porque os irmãos vão acompanhar junto. Por meio dele, todo aquele que o que agora? Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Põe mais uma, João 3,16, essa é fácil, né? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Volta um pouquinho, vamos para Marcos 10, 17, abre aí Lucas, Marcos 10, 17, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. 21, Jesus olhou para ele e o amou. Aqui a palavra amar aqui é agape. Falta ali uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e depois vem e me siga. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Qual que é o ponto que eu estou? Projeta aí, Lucas. O paraíso está acessível a todos, mas nem todos acessam o paraíso. Deixa eu trazer uma compreensão para vocês, igreja, sobre o seguinte: o perdão de Deus, ele é incondicional, não depende do seu passado. Vem comigo para você não se perder. O perdão de Deus não depende do seu passado, não depende nem do seu presente, segundos até agora. O perdão de Deus não depende do seu histórico de pecado, não depende. O perdão de Deus é incondicional. Ele libera a quem quiser, a quem quiser. Não foi isso que nós lemos no texto base lá de Lucas? Não foi isso que nós lemos? Ele estava fazendo condicional, perdoa aquele lá, mas não perdoa aquele não. Você viu isso no texto? Não. Pai, perdoa. O perdão é incondicional. Ele libera. Ele liberou para aquele soldado, ele liberou para os criminosos, ele liberou para a população que estava lá, para as autoridades, ele liberou. Foi isso no verso 34 que nós lemos. Agora presta atenção, que são os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Mas abrir a porta, gente, e viver esse perdão. Vem comigo, igreja, vem comigo aqui, para vocês entenderem isso. Abrir essa porta e viver esse perdão e seguir adiante, isso é condicional, isso depende de você. O perdão é liberado, entre. Agora eu abrir a porta depende de você. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
E quando a gente volta para o texto base, vamos lá, a gente tem alguns personagens nesse. Projeta aí o verso 35, Lucas, lá do texto que nós estamos lendo, Lucas 23, né? Olha os personagens que estão aqui no texto, ó, verso 35, vamos ver os personagens? Primeiro, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. E falou, né, salva os outros, salva a si mesmo. Quais são os personagens que a gente vê ali? Um povo observando e as autoridades ridicularizam. Veja em qual você se encaixa aí. Eu sou alguém que só estou observando, eu sou alguém que estou ridicularizando. Verso 36, olha o outro personagem. Os soldados, aproximando-se, também zombavam e ofereceu vinagre, né? Se você é o rei. Então a gente vê um terceiro grupo, os soldados que zombam. Verso 39, um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve a si mesmo. A gente vê criminoso lançando. Mas olha todos esses personagens, do verso 35, do 36 e do 39. Todos eles, igreja, presta atenção. Todos esses que estão aqui, o povo observando, a autoridade, os soldados, o criminoso, o outro criminoso, todos esses acontecimentos, eles ouviram uma frase poderosa de Jesus. Sabe qual foi a frase poderosa? Todos eles, verso 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Todos eles, o criminoso da esquerda, o da direita, o povo que está observando, o soldado que ridiculariza, a autoridade que lança insulto, todos eles, Jesus lançou um perdão que é incondicional, não está amarrado a nada. Pai, perdoa eles, perdoa. Todos eles estavam distantes, longes, condenados, eram pecadores, zombadores. Sabe quem são esses personagens? Nós. E esses todas essas pessoas, eles ouviram o perdão. Ou seja, que é o ponto 2, projeta o ponto 2, Lucas, tá? O paraíso foi disponibilizado a todos. O paraíso está acessível a todos. Aí isso me deixou intrigado. Se todos ouviram, Pai, perdoa, porque não sabem, todos ouviram, isso me deixou intrigado no texto. Apenas um ouviu o que está no verso 43. Sabe o que está no verso 43? Só um ouviu isso. O verso 43 diz o seguinte, ó: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso não é intrigante, isso é lindo, cara. Como eu amo ler o texto e fazer isso aqui. Se todos ouviram, Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Por que só um ouviu o que está no verso 43? Você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. Olha que intrigante isso, né? O que fez esse homem ouvir essa palavra de forma diferente e reconhecer a realeza de Jesus? Opa, Jesus, porque ele fala, né? Lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele reconhece, ele viu um paraíso antes de todos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece a realeza. O que fez? Se todos ouviram a palavra de Jesus, perdoa, porque só ele viu o paraíso, porque só ele reconheceu a realeza. O que fez esse homem, gente? A entender uma vida eterna. O que fez esse homem receber esse presente de Jesus ali? Esse verso 43, o que fez esse homem? Visto que tanto o povo, tanto a autoridade, tanto os soldados ou os criminosos ouviram sobre o perdão, todos ouviram. Qual é o tópico que nós estamos? Qual é o tópico? Projeta aí, Lucas. Qual é o tópico que nós estamos, igreja? Qual é? O paraíso está acessível a todos, mas nem todos acessam o paraíso. Existe uma chave poderosa para acessar esse paraíso, e a chave está no verso 41. Vem comigo para o verso 41. E o texto diz assim: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo
o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Sabe qual foi a chave aqui? Se o céu, paraíso está acessível a todos, tem uma chave aqui que abre essa porta, uma chave poderosa, que é reconhecer o Senhor, que é se arrepender. Todos ouviram sobre o perdão, mas só um ouviu: hoje você vai estar comigo no paraíso. E o fato de Jesus falar só para aquele lá que vai estar no paraíso, ele não falou para todos. Opa, beleza, o sangue está escorrendo, mas nós nos vemos daqui a pouco no paraíso, hein? Daqui a pouco a gente se vê lá. É o vapt-vupt, fecha os olhos. Não, ele falou para isso: hoje você vai estar comigo no paraíso. Você vai estar comigo no paraíso. Você é um dos personagens? Você é o povo? O soldado? As autoridades, os criminosos? Você se reconheceu? Veja a chave que eu estou trazendo para nós. Você reconheceu? Ok, maravilha. Você ouviu o perdão de Jesus? Você tem ouvido falar do perdão de Jesus? É o quanto nós falamos aí constantemente. Essa igreja fala constantemente sobre a graça, sobre o perdão de Jesus. Ele falou ao seu coração. Cabe a você fazer uma coisa. Uma coisa. E eu queria que você fizesse uma oração comigo. Feche seus olhos onde você está. Repita essa oração que eu vou fazer com você. Senhor, eu reconheço que sou um pecador e que mereço ser punido, mas eu ouvi tua voz. Eu recebi o teu perdão. Lembra-te de mim, Senhor. Amém. E abre seus olhos aí. Essa foi uma chave poderosa. Essa foi a chave poderosa para Jesus virar para ele e falar: cara, você compreendeu. Você ouviu o perdão como todos, mas você compreendeu algo que ninguém compreendeu aqui. Então hoje você vai estar comigo no paraíso. E 1 de Pedro capítulo 2, o verso 21, fala um pouco sobre isso. Projeta aí, Lucas, o texto diz assim, 1 de Pedro 2, 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. A fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, aleluia. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, o nosso Senhor, cara. Coloca a frase 3 aí, Lucas. Frase 3 diz que Jesus é a porta para o paraíso. Jesus é a porta para o paraíso. Jesus é a porta para o paraíso. João 10:9 diz o seguinte. Ei, olha que texto lindo. Olha esse texto aqui, igreja. Anota ele para você ler depois, tá? Apenas um verso. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. É como se, esse texto é muito lindo. Nós queremos encontrar segurança, amor, graça. Entra nessa porta. É como se você estivesse
quem está entrando chega assim, ó, seja bem-vindo ao meu aprisco. Olha só, proteção, graça. E a Bíblia diz que você sai também. Ide, o sair aqui não é sair de Jesus não, cabeçudinho. Então quer dizer que eu saí, abandonei Jesus, e daqui a pouco eu volto, seja bem-vindo, agora eu quero dar um rolê, tchau Jesus. Não, o que o texto está falando aqui, no texto de João 10:9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. É assim, seja bem-vindo a este lugar de vida. E ali o sair é o enviado. Agora você foi enviado. Ide pregai o evangelho, ide com o Senhor, ide. Esse é o sentido do texto. Ei, igreja, em Adão a humanidade perde o acesso ao paraíso quando rompe com Deus, e perdendo o acesso, perde a comunhão com o Senhor, perdendo a possibilidade de sermos imagem e semelhança de Deus. E aí nós estamos entregues ao jeito ímpio de nós sermos. É por isso que a nossa natureza é de pecadores, é caída, é de passar a perna no outro, é a natureza de desejos tão baixos. É por isso que a nossa natureza não tem jeito em si próprio. Não tem jeito, igreja, não tem jeito em si próprio. Não adianta. Mas quando estamos diante de Jesus, nós estamos diante da possibilidade de entrar nesta porta que está sendo proposta hoje, a possibilidade do paraíso, a possibilidade de transformação, de se dobrar e de ser uma nova criatura. Esse é o nosso Senhor, que modifica a história e o curso da vida. Um bandido que começa o dia xingando Jesus, blasfemando ali, zombando do Senhor, ele termina o dia, gente, entrando de mãos dadas, passeando pelo paraíso com o Rei dos Reis. Isso é graça, cara, isso é graça. Talvez seus últimos anos, meses, dias, talvez hoje, foi terrível. Talvez você cometeu atrocidades que você tem até vergonha de falar. Mas quando você ouve o perdão, a voz do seu Senhor, e você cai de joelhos diante dele, você se torna um pecador arrependido. E aí sabe o que você diz? Senhor, lembra-te de mim. E sabe o que ele vai dizer para você? Hoje você estará comigo no paraíso. Existe alguém aqui que ouviu esse perdão do Senhor, e não só ouviu, mas compreendeu que em você não existe esse sucesso, mas é no Senhor. Você compreendeu? Queria que fechasse os olhos, todos nós pudéssemos ficar de pé e orar, porque Jesus é aquele que tem poder para transformar condenado. Você é um condenado? Ou você foi? Testemunha a respeito. Você é um condenado à morte, como eu. Então nós temos uma pessoa que tem um poder para transformar a sua história. Agora deixa eu falar algo para você, e vai pensando em toda a sua vida, tá? Apresentando tudo a Jesus aí. O paraíso está acessível, igreja. Os céus não foi fechado ainda. O paraíso está acessível, mas nem todos querem acessar esse paraíso. Então arrependa-se
Tem um peso que está sobre você aí? Arranca fora ele. Lança aos pés de Jesus. A igreja já te feriu em algum momento, outras histórias, ei, arranca fora isso. Lança aos pés do Salvador. A sua vida parece que não tem solução, caminho, destino, as coisas estão indo mal, dentro da sua casa, as coisas não vão bem, é um relacionamento, são seus filhos, parece que as coisas não acontecem, está tudo meio estranho. Ei, lança aos pés dele. Por muitas vezes talvez você pensou em desistir de muitas coisas, desistir inclusive do reino do Senhor. Muitas vezes você tem falado: eu não quero mais, vou virar as costas, deixa eu viver de outra forma. Ei, a palavra fala para nós hoje: esse Senhor, Ele muda a história de condenados como eu e você. E o céu está acessível, o céu é acessível. Seja um que acesse este céu, esse paraíso. Ao lado do Senhor existia dois, na multidão de pessoas, todos ouviram falar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Todos ouviram, mas somente um que estava ali ouviu falar assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje ele se prostra aos pés do Senhor de uma forma metafórica ali, porque ele estava pendurado na cruz, mas de uma forma ali ilustrativa, ele está se prostrando a Jesus e falando: Senhor Rei, Tu és Senhor, Tu és Rei na minha vida. Eu ouvi o Senhor falar do perdão de uma forma que eu nunca tinha visto. O perdão para mim sempre foi condicional, o perdão sempre foi mesquinho, eu nunca ouvi falar, mas o Senhor está liberando perdão para as pessoas que estão insultando ao Senhor. Então eu estou vendo algo diferente, algo que eu nunca vi, nunca experimentei na minha vida. Chegue a mim, Senhor, Rei da minha vida. Lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu paraíso, no teu reino. É isso que transforma a vida. Então eu queria que onde você está aí, você coloque a mão no seu coração, e você pudesse fazer uma oração aí durante a canção, vai ser